Ouviremos agora as palavras do senhor Alexandre Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria saudar o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, saudar o governador Eduardo Campos, em seu nome, saudar todos os governadores e governadoras aqui presentes, prefeito Helder de Cariacica, em seu nome, saudar os prefeitos e prefeitas aqui presentes. Eu vou abrir uma exceção para saudar todas as prefeitas, em nome da prefeita Maria do Carmo, de Santarém do Pará. Nem todo mundo sabe, eu sou um paulista que vivi muito tempo entre São Paulo e Santarém do Pará. Quem não conhece Santarém, o rio Tapajós é bom conhecer, aproveitar o final do ano, quem não tiver lugar para passar o final do ano agora, conhecer as águas do Tapajós, que sempre encantam a todos. Saudar, em nome do ministro Paulo Bernardo, todos os colegas ministros aqui presentes. Saudar em nome da ministra Miriam Belchior, porque vocês sabem que ministro é eterno ministro, né? Governador é eterno governador, prefeito é eterno prefeito. Ministra anunciada também já passa a ser eterna ministra. Em nome da ministra Miriam Belchior, saudar toda a equipe do grupo gestor do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, que teve um papel fundamental na construção do que nós estamos anunciando hoje, e dizer que hoje é um dia de anúncio de investimentos do PAC 2, mas certamente é uma oportunidade de podermos fazer um certo balanço desses 8 anos da relação do governo federal com estados e municípios. Até porque eu tenho certeza absoluta que não seria possível anunciar o volume de investimentos e os programas que nós estamos anunciando hoje no PAC 2 se não tivéssemos, ao longo desses 8 anos do governo do presidente Lula, construído uma nova relação entre o governo federal, os governadores e os prefeitos. Seja na relação de parceria, seja na construção de projetos e iniciativas conjuntas, seja nas opções que esse governo federal buscou construir ao longo desses 8 anos para estabelecer parceria com prefeitos, prefeitas e os governos estaduais. Na última quinta-feira, está aqui o governador eleito do Rio Grande do Sul, ex-ministro Tarso Genro. Na última quinta-feira nós tivemos um ato parecido como esse, que foi a última reunião do Pleno do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que junta a sociedade civil, que é uma outra área que é coordenada por nós na Secretaria de Relações Institucionais, além da Relação Federativa e o Congresso Nacional. E nessa homenagem aos conselheiros, nós lembrávamos, governador Tarso Genro, de que em 2006 o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social estabeleceu enunciados estratégicos para o que tinha que ser o Brasil em 2010. Naquela reunião do Conselho, que juntava empresários, trabalhadores, o Conselho apontava alguns desafios para o Brasil, que era crescer 5% ao ano em 2010, que era gerar 150 mil vagas de empregos mês em 2010, que era crescer mantendo a inflação controlada, mantendo as metas de inflação, que era fazer um esforço permanente de redução dos juros no país. Lá em 2006, quando o governador Tarso Genro e o Conselho lançou esses enunciados, vários artigos falaram que os números eram bonitos, precisos, mas totalmente errados e impossíveis de ser alcançado no Brasil. Pois bem, nós estamos em 2010 e nós só podemos lançar o volume de recursos do PAC 2 hoje porque nós não crescemos só 5% em 2010, vamos crescer 7,5%, 7%, 8%. Vamos crescer mantendo a inflação controlada ao longo de todo esse período. Não estamos gerando só 150 mil vagas de empregos mês, estamos gerando mais de 200 mil vagas de empregos mês. Foi o esforço da sociedade brasileira, reunida ali naquele momento no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, e a sabedoria do presidente Lula de ouvir a sociedade, que fez com que aquilo que era estabelecido como impossível ou errado fosse possível, inclusive ultrapassar as metas. A mesma coisa na relação do PAC 2 e dos investimentos que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu imagino que se alguém dissesse em 2003 que nos últimos 30 dias do governo do presidente Lula teria um ato no Palácio do Planalto
inclusive o Palácio do Planalto restaurado e reabilitado com as suas características originais. Aonde iria se reunir nesse ato? Governadores, prefeitos e prefeitas de todo o Brasil, para, depois de 6 meses de análise de projetos, de reuniões aqui no Palácio do Planalto, nos ministérios, com prefeitos e prefeitas e governadores de todos os partidos, reuniões para discutir projetos, inclusive com prefeitos e governadores de oposição, está aqui a prefeita Darcy Veras, de Ribeirão Preto, durante um período eleitoral, durante o embate eleitoral nacional e estadual, prefeitos e prefeitas de todos os partidos, governadores e governadores de todos os partidos vieram aqui ao Palácio do Planalto discutir projetos, construir conjuntamente projetos na área de infraestrutura, urbanização, habitação, as UPAs, creches, investimentos de máquinas agrícolas para os pequenos municípios. Dizer que em dezembro de 2010, no final do governo, estaríamos anunciando, firmando protocolos de investimentos garantidos que vão ser ao longo dos próximos 4 anos de um outro governo, todo mundo diria também que era impensável, era impossível. Foi essa nossa relação federativa, construída ao longo de 8 anos, que tornou nesse Brasil, na cidade de cada um de vocês, no estado de cada um de vocês, dizer que nada mais é impossível nesse país quando se tem uma parceria, entre o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. Esse ato aqui, senhor presidente, é uma grande mostra de que o Brasil mudou sob a sua liderança, e esses prefeitos e prefeitas, governadores e governadoras, independente do partido que sejam, reconhecem isso e vieram aqui para pegar mais recursos para suas cidades, mas vieram aqui também para agradecer o fato de termos convivido ao longo desses 8 anos com essa mudança do Brasil. Sem dúvida alguma, os historiadores para frente, quando forem contar a história da Federação Brasileira, de como se pactuou a Federação Brasileira, como ela se reestruturou, vão ter que ter um capítulo à parte, que é o capítulo dos 8 anos do governo do presidente Lula. O presidente já reconhecido por todas as entidades de municípios como o presidente mais municipalista que esse país teve. Mudou porque mudou a relação. E eu diria, pedir para o Trevas, ele estava escondido lá atrás, pedir para ele vir aqui para frente, porque eu acho que uma parte da mudança da relação, senhor presidente, foi no dia que o senhor chamou o Trevas no começo do seu governo em 2003 e disse: Trevas, você vai ser responsável por uma área aqui no Palácio do Planalto, a subchefia de assuntos federativos, e não tem prefeito, seja do partido que for, seja do time de futebol que for, viu, Marcão? Seja da religião que for, prefeito que passar por perto do Palácio do Planalto e quiser ser recebido aqui na Presidência da República, vai ter que ter as portas abertas, estruture uma equipe para isso, e o Trevas deu início a... Deu início à subchefia de assuntos federativos, que o senhor uma vez, inclusive, brincou que parecia uma estação ferroviária, porque mudou ao longo desses anos 7 ou 8 ministros, mas a equipe, a doutrina, a política, a ideia da SAF como espaço republicano para receber prefeitos, prefeitas, governadores e governadoras de todo o Brasil se manteve ao longo dos seus 8 anos por conta da sua orientação, senhor presidente. Mudou também não só a relação republicana, mas mudou o objeto da nossa relação. Durante os anos 90, os governadores sabem, os prefeitos sabem, o presidente da República se reunia. Quando se reunia com o governador, era para discutir renegociação das dívidas ou elementos do ajuste fiscal. Quando se reunia com o prefeito, era para passar mais responsabilidades para os prefeitos, sem discutir como que melhorava a capacidade tributária dos municípios, a descentralização dos recursos. Nós continuamos nos reunindo para discutir a agenda dos contenciosos, que tem que existir, porque a nossa federação é muito desigual. Em 8 anos nós não vamos reverter uma história de quase 100 anos da Federação Brasileira construída de forma desigual, e nem o fato da Constituição de 88 ter dado conta de uma parte da estruturação da federação, mas ainda ter mantido a desigualdade. Mas mudou o objeto das nossas conversas.
Nós passamos a sentar para conversar sobre investimentos em infraestrutura urbana, em desenvolvimento regional, como nós estamos lançando aqui. Passamos a sentar para conversar sobre o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, consolidado ao longo desses 8 anos, que hoje está implantado em 99% dos municípios brasileiros. Passamos para sentar para conversar sobre esse novo pacto federativo que é o Fundeb, que é tirar recursos de cada nível da federação e pela primeira vez o governo federal colocar recurso próprio para a educação básica e estruturar um grande compromisso nacional pela melhoria da qualidade da educação, que depois veio o Plano de Desenvolvimento da Educação e o IDEB. Passamos para sentar para conversar como que a merenda escolar, que no seu governo se multiplicou por 4 vezes mais o que era repassado para os municípios, podia ter também um papel de indução da economia local, quando nós estabelecemos através de lei que 30% dos recursos da merenda escolar tem que ser adquirido de produção local, de produtores locais, mudando a realidade da economia local dos municípios. Então não é só a relação política que mudou, o senhor implantou novos objetos de pactuação entre União, Estados e municípios nesse país. Por isso que eu não tenho dúvida nenhuma que aquilo que nós consolidamos ao longo dos 8 anos, que hoje é apropriado por cada município e por cada estado desse país, que mudou a característica da gestão dos governos estaduais e municipais. Como disse o governador Eduardo Campos, passaram a investir em elaboração de projetos, montaram equipes mais profissionais no município e nos estados, escolheram secretários especiais para coordenar o PAC, começa a se antecipar aos possíveis investimentos que o governo federal vai ter. Eu diria que essa relação, esses avanços estão consolidados. Nós ficamos muito felizes porque temos como presidente eleita a ex-ministra Dilma Rousseff, que participou passo a passo de toda essa relação construída e nos dá além da certeza de que prefeitos, prefeitas, governadores e governadoras não deixarão esses passos recuarem, nos dá a certeza que eles não recuarão por estar na presidência da República a partir de 1º de janeiro, uma mulher que acompanhou passo a passo essas decisões que o senhor teve. E por fim eu quero agradecer aos prefeitos, prefeitas, governadores e governadoras, equipes dos ministérios, gestores estaduais e municipais que estão aqui, por ter convivido conosco ao longo desses 8 anos e, sobretudo, agradecer ao senhor, presidente. Nós, ministros do seu governo, equipes do governo federal, certamente prefeitos, prefeitas, governadores, governadoras, temos muita honra de ter participado, seja a cada momento que cada um participou, ao longo desses 8 anos, dessa mudança histórica que o senhor fez, que é reconstruir a Federação Brasileira. O Helder falou, viva os municípios, mas viva, sobretudo, a nova Federação Brasileira que nós construímos ao longo desses 8 anos. Um grande abraço a todos.